pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui então para indicar para vocês dois belíssimos filmes. Vamos lá, vamos ao primeiro dele. O primeiro filme chama Batalhão 6888. É baseado numa história real e ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Porém, pessoal, esse filme não mostra nada da guerra em si. Ele mostra as situações de mulheres negras que resolveram servir no exército americano e que ele conta ali, ele narra esse filme todo, são fatos que aconteceram mesmo, então ele narra como foi a dificuldade dessas mulheres de serem, elas nunca na verdade foram aceitas no exército americano de fato, o exército aceitou elas, porém elas eram completamente discriminadas por serem negras, eles achavam que elas eram burras, que elas não iam dar conta de serviço. E essas mulheres provaram a todos os americanos, principalmente aos comandantes brancos ali, generais e enfim, todas as patentes mais altas do exército ali, que eram todas compostas por brancos, que elas estavam ali determinadas, eram mulheres fortes, eram mulheres que não temiam nada e estavam ali a fim de realmente servir o país delas da melhor forma possível. E aí então, como eles discriminavam muito elas, eles nem davam muita... A comandante era brilhante, ela treinava aquelas soldadas de uma maneira brilhante, porém nunca era dada a ela uma missão especial, uma missão legal, como era dada às militares brancas, né? Então, o que elas fizeram? Elas começaram a requerer isso, essa comandante, né? Ia lá no superior dela e falava que as meninas dela, as garotas que ela estava treinando, estavam prontas para qualquer ação na guerra. Mas eles nunca davam uma chance para elas. Até o dia em que apareceu reclamações de famílias americanas dizendo, foi uma senhora, foi na Casa Branca lá, né, reclamar que ela não estava recebendo notícias do filho dela que estava na guerra, e ela tinha 2 filhos na guerra e ela estava muito preocupada com os filhos, sem saber se tinham morrido, se continuavam vivos. E aí elas conseguiram ir para essa tarefa, deram essa tarefa delas irem lá descobrir onde estavam essas cartas, que estavam todas nos containers lá no meio de um negócio de avião lá do hangar, né? E aí mandaram elas para esse local, porém não deram estrutura nenhuma para elas. Elas passavam frio porque não tinha aquecedor e era na época da guerra, era um frio danado. Elas chegaram lá no ambiente que elas chegaram, no armazém, digamos assim, onde tinha que elas teriam que trabalhar para decifrar ali os nomes dos soldados, para mandar para suas famílias as cartas, ou para mandar para os soldados as cartas das famílias. Elas tiveram que limpar tudo aquilo ali, elas tiveram que fazer uma faxina, porque era móvel amontoado, era lixo, era um monte de coisa, era insalubre o lugar que mandaram elas ficarem. E elas teriam que dormir ali, comer ali, trabalhar ali. E elas se dedicaram tanto. Gente, o filme é emocionante, vale muito ver esse filme. É a história de mulheres assim, com garra, mulheres com força, com coragem, mulheres assim, determinadas mesmo a mostrar ao mundo o valor delas. E esse filme é baseado em história real, portanto, no final, quando o filme acaba, mostra cenas, vídeos, né, filmagens da época em que isso ocorreu. O segundo filme chama O Pintor de Sonhos. O Pintor de Sonho conta a história de Ansis. Ele é um pintor de letreiros, assim, né, de fazer placas, né, placas de rua, placa de armazéns, de lojas, de coisas assim. Só que o grande sonho dele
é se tornar um pintor de telas, um pintor famoso, assim, né? De ir para Londres, de ir para um lugar assim onde a arte fervilhe, onde tem assim tanta deem valor para a arte, né? Só que ele mora na Letônia e é também no período de guerra, é no período da Segunda Guerra. Aí vai mudando, a Europa tá em grande mudança, assim, aí tem o período da República, aí depois já volta ali na Letônia, já tá um pouco do comunismo, aí depois já passa para o nazismo, e durante todo esse período em que se passa o filme, ele vai passando os regimes e a profissão dele, que é de pintar letreiros, né, vai mudando não, vai ficando importante em cada regime. Porque, assim, todos os regimes querem, digamos assim, o comunismo quer botar tudo vermelho, a república quer botar cor verde nas paredes de tudo, nas placas, em tudo. Então ele tem muito trabalho sempre com isso. E ele é apaixonado por uma garota judia. E o pai é um rico comerciante que não quer saber do casamento de jeito nenhum da filha dele com esse pintor de letreiros, né? E aí vai passando o tempo, vem a guerra, ele não se casa com essa judia, porém ele sempre continua apaixonado por ela. Ele se casa com uma outra moça chamada, peraí, é Nágia, o nome dela? Nágia, uma coisa assim. Que é uma garota letã, da mesma nacionalidade dele ali, né? E aí ele casa, Naiga é o nome da garota, Naiga, agora eu li aqui, é Naiga. E ele se casa, mas ele continua amando a outra, e essa outra, quando chega o nazismo, chega a época do nazismo na Letônia, assim, que os nazistas invadem a Letônia, aí essa judia é perseguida pelos nazistas e ele ajuda muito ela. É uma história bem leve, é uma história legal. Também se passa em guerra, mas não entra muito no contexto de luta armada, de guerra, de tanque, disso, daquilo, não. Se passa mais ali na história daqueles personagens ali que vivem naquela Letônia, um lugar pequeno assim, e que é praticamente uma vila onde eles moram, que todo mundo se conhece, todo mundo mais ou menos se ajuda. E ele narra a história dele, de um sonho que ele tem de ser um grande pintor. É muito legal o filme, eu recomendo muito que vocês vejam, tanto um quanto o outro, vale a pena ver esses filmes. São histórias, esse não é baseado em fatos reais, esse é uma história fictícia desse rapaz, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa dessa cidade ou de outra cidade, né? Ter esse sonho e acabar tendo que mudar alguns planos em função da guerra. É muito, muito emocionante também o filme. Eu gostei bastante, eu recomendo muito para vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo onde estão passando esses filmes. E pessoal, quero agradecer mais uma vez a todos os compartilhamentos, aos likes. Não se esqueçam de dar o seu like. E para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. E aí compartilhe, se vocês gostarem das recomendações, das dicas, compartilhe com os familiares, com os amigos, enfim, pessoal, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão sempre aí comigo, me acompanhando. Muito obrigada de coração, um bom fim de semana a todos. Tchau!